O nosso protagonista, Daesung, era apenas uma pessoa normal, mas um dia acabou sendo arrastado para as profundezas do inferno, sem qualquer aviso ou contexto. Esta é a parte 15. Caso ainda não tenha visto as partes anteriores, deixarei uma playlist abaixo para vocês. Agora continuaremos de onde paramos. A conferência tem início em um ambiente formal com cadeiras dispostas em ordem diante de uma grande tela. Darren toma a palavra diante dos presentes. Ele anuncia com firmeza o tema central da reunião, o fechamento do portal de Rank S da Coreia do Sul. Com um gesto, ele direciona a atenção de todos para a tela. A imagem exibida mostra um vórtice escuro e ameaçador, contrastando com a figura de Daesung envolto por uma aura vibrante e poderosa. A voz de Darren continua, revelando a identidade do rapaz. Trata-se do caçador Daesung, o responsável por fechar sozinho o portal de Rank S coreano. O anúncio provoca reações imediatas. Um homem de cabelos grisalhos e expressão desconfiada interrompe a fala anterior com um gesto incisivo. Com um tom assertivo, ele se apresenta como Natsukawa Shinji, é presidente da Comunicação Central de Caçadores Japonesa, e expõe sua discordância. Ele explica que o Japão classifica os portais não pela aura, mas pela força dos monstros que emergem delas. Segundo suas fontes, nenhum monstro saiu daquele portal, o que invalida a classificação como Rank S em sua perspectiva. Ele frisa que apenas 6 países no mundo encerraram portais desse nível, incluindo o Japão, e questiona com veemência a possibilidade de um único indivíduo realizar tal feito. A tensão na sala aumenta quando Jin Hong, vice-presidente da Força de Despertados da China, se manifesta. Com um olhar frio e firme, ele questiona com ceticismo a legitimidade do feito coreano. Ele afirma que só poderiam considerar aquele portal igual um dos centros de exame de caçadores da China, minimizando completamente a conquista apresentada. Um burburinho se instala no ambiente, mas logo é interrompido por uma fala ponderada. Um homem tenta apaziguar os ânimos, lembrando a todos da presença do presidente da Associação Coreana, sugerindo que se escute sua versão antes de tirar conclusões precipitadas. Park Jung-ho, chefe da Associação de Caçadores Coreanas, observa tudo com um semblante endurecido. Seus pensamentos fervilham de indignação enquanto murmura para si mesmo, ofendido pelas acusações veladas. A raiva transborda e ele decide que não aceitará provocações calado. Darren, mantendo a postura diplomática, toma novamente a palavra. Explica que é natural que a associação envie uma equipe de verificação para confirmar oficialmente o fechamento de um portal de Rank S, mas destaca que essa não é a pauta da conferência naquele momento. Ele pede que todos prestem atenção ao pronunciamento de Park Jung-ho, que possui informações revelantes sobre Daesung. Park Jung-ho se levanta, ajustando o microfone com firmeza e se apresenta formalmente. Afirma que dados importantes sobre o caçador foram coletados e que, devido à gravidade da situação, medidas globais precisam ser consideradas. Com a expressão grave, ele solicita que todos observem o vídeo a seguir. Mais uma vez, a imagem de Daesung surge na tela, seu olhar resoluto envolto por aura intensa e eletrizante. A cena se desloca para o exterior de um imponente edifício de vidro espelhado, onde reluz o nome do prédio de Daesung no topo. Em frente à construção, o rugido do motor de um luxuoso carro prateado anuncia sua chegada, atraindo imediatamente a atenção de uma multidão. O veículo mal estaciona e já há agitação entre os presentes. Câmeras se levantam, repórteres avançam com microfones em mãos e um deles reconhece em voz alta o recém-chegado. É o líder Chan-ho. A movimentação se intensifica. Uma voz apressa os companheiros. Do lado de fora, Shin observa a multidão com tensão. Ela percebe a situação crítica e comenta que os repórteres tomaram conta do local. Chan-ho, com a expressão exausta, passa a mão pelos cabelos, pressionando a testa com frustração. Sua mente está à beira do colapso diante do caos ao redor. Em um tom exasperado, desabafa que isso está o deixando louco. Chan-ho imediatamente se vê cercado por microfones e câmeras. Os repórteres avançam com perguntas incisivas, ansiosos por qualquer declaração.
Um deles clama por uma palavrinha, questionando a veracidade do portal classificado como Rank S e se Daesung confirmou isso pessoalmente. Chan-ho, visivelmente irritado com os rumores, rebate com sarcasmo e raiva contida. Quem é o desgraçado, dizendo que não é um portal de Rank S. Sua expressão endurece e sua postura se impõe diante da multidão. Ele afirma que uma declaração oficial será feita em breve e pede a paciência até lá. Mas os repórteres não se acalmam, continuam pressionando, sugerindo que a situação seria facilmente resolvida se a masmorra fosse mostrada ao público. Alguns mencionam a teoria de que se tratava de um portal vazio, o que enfraqueceria a façanha de Daesung. Outros apontam que nem mesmo a equipe de investigação encontrou sinais de atividade no interior. A pressão cresce com perguntas afiadas, mas Shin, ao lado de Chan-ho, intervém. Com firmeza e autoridade, ela declara que todas as perguntas são para a entrevista, e então conduz seu superior para dentro do edifício. Chan-ho caminha a passos rápidos pelos corredores do prédio, o som de seus sapatos ecoando pelo chão. Aliviado, agradece a Shin. Do lado de fora, os jornalistas ainda não se dão por satisfeitos. Continuam cercando outros membros da equipe, lançando perguntas sobre Daesung, cobrando sua presença e tentando arrancar qualquer declaração. Querem entrevistá-lo a qualquer custo. Com o semblante fechado e voz firme, Shin encara os jornalistas e declara sua decisão com clareza. Ela recusa a entrevista. Enquanto isso, do lado de fora de um edifício corporativo alto e moderno, uma multidão se aglomera. Os rumores começam a se espalhar rapidamente entre os repórteres e curiosos. Alguém reconhece figuras familiares. Um sussurro percorre o grupo. Aquela mulher seria a mãe de Daesung. Outro questiona se a jovem ao lado dela não seria sua irmã. Imediatamente, câmeras são levantadas e microfones se estendem em sua direção. Perguntas começam a ser disparadas. Querem confirmar suas identidades, indagam se podem fazer uma entrevista, questionam diretamente se a mulher de fato é a mãe do caçador e se a jovem a seu lado seria a Jin-soo. Ambas reagem com desconforto. Jin-soo, confusa e assustada, recua ligeiramente diante da multidão invasiva. Ela rebate com frustração, dizendo que não sabem de nada. Seus olhos percorrem os rostos diante delas com incredulidade, sem compreender o motivo daquilo. No meio do tumulto, um dos repórteres se destaca ao se aproximar com um sorriso. Segurando o microfone com firmeza, ele lança palavras cuidadosamente escolhidas. Afirma que o filho da mulher está dentro do prédio e que ele é o herói que salvou o país. Declara que muitos cidadãos aguardam pela palavra desse herói. A pressão da imprensa continua sufocante. Um dos repórteres insiste com um sorriso calculado, pedindo à família que compartilhe qualquer detalhe sobre o incidente do portal de Rank S. Diante da insistência, Jin-soo hesita, mas acaba revelando algo. Lembra-se de uma fala do irmão antes do caos. Ele pediu que não evacuassem. A resposta surpreende os jornalistas, que imediatamente questionam o que aquilo significava. Jin-soo explica que Daesung disse que a casa era o lugar mais seguro e que todos deveriam permanecer lá. Os repórteres reagem rapidamente, reconhecendo o valor da informação. Finalmente, tinham algo concreto. Um deles até comenta com entusiasmo que ela os ajudou, mas a curiosidade não se satisfaz. Outro jornalista questiona a mudança no cabelo de Daesung. Antes que Jin-soo pudesse responder, é interrompida por uma nova voz. Com firmeza e presença, Daesung surge diante de todos. Ele chama por Jin-soo, instruindo-a a levar a mãe para dentro da casa imediatamente. Jin-soo, surpresa, apenas assente e começa a se afastar. A presença de Daesung é como um raio cortando a multidão. O murmurio cresce, todos reconhecem o caçador. Gritos o identificam enquanto os flashes disparam. Em segundos, ele se vê cercado por jornalistas que se aproximam com microfones e perguntas. Pedem uma palavra, uma explicação. O que há dentro do portal? Porque ele disse que sua casa era o lugar mais seguro. E o mais polêmico, o que ele achava da teoria de que o portal estava vazio. O repórter de antes, com um sorriso forçado, insiste. Avança com mais uma provocação.
diz que os cidadãos têm o direito de saber a verdade e exige, em nome de todos, um comentário. Em meio à avalanche de perguntas e câmeras, Daesung ergue o dedo aos lábios em um gesto silencioso e autoritário. Com a expressão calma e olhar penetrante, avisa em tom firme: quem falar agora não poderá entrar na sala da coletiva de imprensa. O aviso provoca o silêncio imediato. Os repórteres se entreolham hesitantes. A atmosfera muda. Um deles balbucia em dúvida, questionando se aquilo era uma coletiva combinada. Antes que pudessem reagir, uma faísca de energia explode dos dedos de Daesung. Uma descarga elétrica roxa percorre as câmeras e microfones, fazendo com que vários equipamentos se apaguem com estalos intensos. Os jornalistas recuam assustados. Um deles grita ao ver sua câmera danificada. Outro se desespera tentando entender o que aconteceu. Daesung então se pronuncia novamente. Agora, de forma inegociável, fotos e vídeos são proibidos. Com a atenção total voltada a ele, anuncia que revelará tudo o que precisam saber em uma coletiva de imprensa daqui a uma semana. Pede então que todos se retirem. A multidão recua em choque e frustração. O silêncio toma o lugar do caos. Enquanto isso, longe dali, Jin-Hong reflete sobre os portais, considerando-os uma ameaça para os cidadãos, mas também fontes valiosas de recursos. Com o tom calculado, declara que será necessário capturar os responsáveis por criar aquele portal. A caçada aos Ronces parece prestes a começar. A reunião segue tensa, com olhares sérios e vozes carregadas de intenções estratégicas. Jin-Hong declara que, como também é um caçador de Rank S, irá avaliar pessoalmente as habilidades de Daesung. A ideia de alguém concluir sozinho um portal desse nível desperta sua curiosidade e ceticismo. Com o olhar afiado, reforça que é essencial ouvir diretamente o que Daesung tem a dizer. Para ele, a presença do caçador é necessária para confirmar se a Coreia realmente possui um talento tão extraordinário. Em apoio, Natsukawa Shinji endossa a proposta, deseja provas mais concretas e defende que o caçador compareça para esclarecimentos. Se suas habilidades forem reais, segundo ele, a Coreia poderá se tornar uma parceira estratégica indispensável. Outro representante, agora do Oriente Médio, reforça que seria uma vantagem global obter o controle total daquele portal, ressaltando o potencial estratégico da situação. O consenso começa a se formar. Um dos membros sugere oficialmente que Daesung seja convocado para dar mais informações. No entanto, Park Jung-ho reage com firmeza, interrompe a discussão para declarar que isso não será possível. Daesung, segundo ele, é atualmente o maior recurso estratégico da Coreia do Sul e não será exposto de forma imprudente. A tensão aumenta. A Federação Global, por sua parte, anuncia que enviará 5 caçadores de Rank S para defender o portal, mostrando o peso e a importância atribuída ao evento. Daehan, buscando uma solução mais diplomática, propõe ouvir primeiro o próprio Daesung antes de qualquer decisão oficial seja tomada pela associação. Mas Park Jung-ho já está convencido de que o verdadeiro foco daquela reunião não está nos portais nem na Ronce, mas sim em Daesung. Cruza os braços e com firmeza rejeita qualquer tipo de cooperação. Diz em voz alta que não pretende colaborar e autoriza que façam o que quiserem. No interior de um avião particular, Park Jung-ho observa a paisagem pelas janelas enquanto cruza os céus com seu semblante calmo. Em pensamento, murmura para si mesmo que as coisas não sairão como os outros desejam. Em solo, a movimentação retorna ao prédio de Daesung. Em uma sala no interior do prédio, Shin se curva em sinal de gratidão, agradece com sinceridade pela ajuda que recebeu e expressa seu desejo de trabalhar ao lado de Daesung. Ele pergunta com interesse se o corpo dela já se recuperou. Ela explica que, mesmo com o núcleo de aura destruído, sua saúde física está em boas condições, apesar de não poder mais atuar como caçadora no momento. Seu olhar se torna mais sério, afirma que quer trabalhar ali e ser útil até o dia que consiga recuperar sua força. Mais do que um desejo de colaborar, revela uma motivação mais profunda. Ela perdeu os pais para os monstros e sua determinação agora é vingar-se dos responsáveis por aquele portal. Sua voz não treme ao dizer que precisa recuperar suas habilidades para alcançar esse objetivo. Daesung escuta em silêncio, o olhar levemente surpreso, mas atento.
reflete brevemente sobre as palavras da jovem. Nesse momento, a porta se abre. Jung-ho entra apressado, ofegante, reclamando em voz alta que, embora tenha dito que estava a caminho, ainda não chegou. Em seguida, mostra um envelope, que seria um convite da Associação Mundial de Caçadores. Sentados em uma sala, Dae-sung e seus companheiros leem atentamente a carta enviada pela OMC. O documento parabeniza Dae-sung por ter concluído sozinho o portal de Rank S e o convida para uma conferência especial, onde os melhores caçadores do mundo estarão presentes. Além disso, o texto incentiva a participação dele para compartilhar informações valiosas e experiências sobre o portal, prometendo apoio e segurança durante o evento. Ao terminar a leitura, Shin confirma com expressão neutra que é isso que está escrito. Jung-ho se anima com a ideia de Dae-sung sair do país e se encontrar com os mais poderosos caçadores, questiona se eles também deveriam ir juntos. No entanto, Dae-sung é direto, recusa com firmeza sem hesitação, cruza os braços e declara que não pode se ausentar nem por um minuto. Ele afirma que, se os inimigos aparecerem durante sua ausência, todos estarão perdidos. Jung-ho, visivelmente surpreso, insiste para que ele ao menos considere a proposta. Lembra que os caçadores internacionais são incrivelmente fortes. Ainda assim, Dae-sung mantém sua posição. Mesmo com 5 caçadores de Rank S da associação, isso não seria o suficiente para substituí-lo. A conclusão é clara. Eles decidirão responder ao OMC que não irão à conferência, mas surge uma nova preocupação: a coletiva de imprensa que Dae-sung havia prometido realizar. Com um brilho de determinação nos olhos, Dae-sung se inclina para a frente e anuncia com entusiasmo que tem um plano. Shin, surpresa com a súbita declaração, apenas o encara confusa, sem entender do que se trata. Logo em seguida, flashes explodem em sequência. A sala de conferência está repleta de repórteres, todos ansiosos, câmeras em mãos, aguardando pela coletiva sobre o portal de Rank S. No centro do palco, uma equipe se organiza, Dae-sung, Shin e Jung-ho tomam seus lugares diante da multidão. O evento tem início com Jung-ho assumindo a palavra. Ele se apresenta como líder do clã Dae-sung e dá boas-vindas a todos. Em seguida, começa a introdução do tema. Explica que o objetivo é compartilhar detalhes sobre o fechamento do portal. Shin toma a frente e estabelece as regras. Solicita que as perguntas sejam feitas com ordem, uma de cada vez, e apenas após levantarem as mãos. Os jornalistas respondem de imediato, vários braços se erguem ao mesmo tempo. A escolha recai sobre uma repórter na primeira fila. A jornalista se levanta, de expressão séria e postura profissional, ela se apresenta como Lee Jin-min. Em voz clara, direciona sua pergunta ao centro de todas as atenções. Gostaria de fazer uma pergunta ao caçador Dae-sung. Ela comenta ter ouvido que Dae-sung pediu à sua família que não evacuasse antes de enfrentar o portal de Rank S. A dúvida é direta, ele já sabia o que havia dentro do portal. Dae-sung responde com serenidade e sem hesitar. Afirma que não tinha nenhuma informação sobre o interior do portal, mas mesmo assim optou por manter sua família em casa. Em seguida, com a confiança de quem carrega uma convicção absoluta, declara que atualmente não acredita que exista um único portal no mundo que ele não consiga fechar. Por isso, simplesmente disse para que não evacuassem. E assim, chegamos ao final deste vídeo. Como sempre, espero que tenham curtido. Não se esqueça de deixar o like e se ainda não é inscrito, não custa nada se inscrever. Isso me motiva bastante a trazer novos vídeos o mais rápido possível. Se chegou até aqui, só tenho a agradecer. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!